Certamente já ouviu falar sobre o autismo, né? Na próxima terça-feira, depois de amanhã, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Segundo pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, em 2000, o país registrou um caso a cada 150 crianças observadas. Já em 2020, houve um salto gigantesco e uma a cada 36 crianças foi diagnosticada com o espectro do autismo. O Brasil tem uma profunda ausência de informações e dados atualizados sobre o autismo. Um dos últimos dados que se tem notícia é de 2010 e vem um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que traz 2 milhões de pessoas com espectro do autismo no país. A verdade é que tanto portadores do autismo quanto familiares e a população em geral ainda tem muitas dúvidas sobre isso. E para entendermos um pouco mais, principalmente sobre os direitos dos autistas, é que a gente fala agora com o meu amigo, o advogado, Dr. Vinícius Vilela, que é um advogado especialista em direito dos autistas. Boa tarde, Vinícius. Uma feliz Páscoa para você. Muito legal te receber aqui no Tá na Roda. Muito boa tarde, Kobayashi. É um prazer estar aqui. Boa tarde, feliz Páscoa para todos. Acho que é um assunto bem legal para a gente tratar nesse domingo de Páscoa, até porque a gente, de alguma maneira, acaba abraçando uma causa bem legal, que é essa causa das pessoas que trabalham na militância, na defesa dos direitos da pessoa do espectro do autismo, né, Vinícius? Esses dias eu vi uma notícia que fala sobre as negativas dos planos de saúde. As negativas para o tratamento dos autistas está liderando o ranking das negativas dos planos de saúde. Como é que você tem visto esta questão dos direitos dos autistas em relação aos seus tratamentos pelos planos de saúde? Exatamente, Kobayashi. Recentemente, agora, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, publicou um estudo que analisou mais de 40 mil processos só no Tribunal de Justiça de São Paulo. E desses 40 mil processos envolvendo negativas de plano de saúde, a negativa de tratamento para autistas lidera isoladamente esse ranking, seguindo com mais de 16 mil processos referentes apenas à negativa aos autistas. E aí, em segundo lugar, vem com 3 mil processos a negativa por tratamento de drogas e outras doenças. Mas o número é muito alarmante de negativa para o tratamento do autismo. Como você bem ressaltou, o número de diagnóstico de autismo tem crescido absurdamente, são números alarmantes, e em decorrência disso, os planos de saúde, infelizmente, têm negado o tratamento para esse tipo de enfermidade, né? Sim. Vinícius, a gente vai abrir a nossa roda aqui para perguntas e começa pelo Diego Tavares. Doutor Vinícius, muito boa tarde, um prazer falar com você aqui no Tá na Roda. Ainda nessa linha dos tratamentos, doutor, nós sabemos que um dos tratamentos mais eficazes, segundo alguns estudos, principalmente estudos internacionais, é o tratamento do espectro com medicamentos à base de canabidiol. Como que isso está sendo encarado pela justiça brasileira? Estão concedendo o tratamento, estão determinando que o SUS ou que o plano de saúde forneça, ou isso ainda encontra negativa dentro do Poder Judiciário? Diego, boa tarde. Um dos principais tratamentos que está sendo utilizado para o autismo é realmente a utilização da cannabis. E, de fato, a gente só tem conseguido isso mediante ações no Poder Judiciário. Então, é necessário ingressar com uma ação e o Poder Judiciário tem concedido o tratamento quando há um relatório médico detalhado especificando para o caso concreto. Então, não há uma receita para todos, né? É necessário que o médico indique a dosagem e o medicamento para cada caso concreto. E, nesse caso, o Poder Judiciário tem concedido medidas judiciais nesse sentido. Vinícius, a pergunta agora é do Wilsinho Pedroso. Doutor, uma pergunta. Juridicamente é separado em 3 questões: saúde, educação e o previdenciário. Na educação, principalmente para orientar as pessoas que não têm muita informação, quando vai matricular um filho numa escola e esse filho não é aceito, como ele deve proceder? E se hoje o senhor enxerga que as escolas estão mais preparadas para receber esse tipo de aluno? Sim, boa tarde. No aspecto da educação, 2 pontos que chamam bastante atenção quando envolve pessoas com transtorno do espectro autista é a negativa de matrícula
Então, muitas escolas, por terem já uma quantidade de autista em cada sala de aula, têm negado matrículas para novos autistas mediante esse argumento, o que é uma negativa ilegal. A legislação brasileira não permite que haja esse tipo de negativa de matrícula, tão somente por conta do diagnóstico de autismo. E outro aspecto que chama bastante atenção na educação é que o autista, por vezes, dependendo do nível de suporte, ele necessita de um apoio extra, de um apoio além do professor dentro da sala de aula. E esse também é um direito, e se não concedido ou pelas escolas particulares, ou pelo Estado, ou pelo município na educação pública, também é necessário uma medida judicial e os tribunais brasileiros têm concedido medidas judiciais nesse sentido, para conceder esses direitos. Vinícius, a pergunta agora é do Ricardo Rous. Doutor Vinícius, um prazer falar com o senhor. Doutor, eu tenho um contato muito grande com a comunidade do transtorno do espectro autista. O que eu tenho ouvido falar muito da comunidade é a dificuldade, depois que houve essa explosão de diagnósticos de autistas, de serem aceitos em planos de saúde. Quem não tem plano de saúde, normalmente crianças, né, tem dificuldade de conseguir contratar um plano de saúde. E outro ponto, como está sendo essa questão no SUS, para quem não tem plano de saúde, porque quando você tem um plano de saúde, você vai, no pior dos casos, judicializar, e é aquilo que a gente falou no começo aqui da sua fala, né? Vai judicializar e muitas vezes tem ganho essas ações judiciais, liminares e tal. Mas quando não tem plano de saúde e acaba não conseguindo fazer, no SUS, é judicializando também que ele consegue, ou a comunidade está sendo muito bem aceita pelo SUS? Como é que está a questão no Sistema Único de Saúde brasileiro? Cara, é um prazer estar aqui falando contigo também. E tanto no caso do plano de saúde quanto do SUS, não tem sido bem aceito esses tratamentos. Então, em todos os casos, seja no plano de saúde, seja contra o SUS, tem sido necessário, na maioria dos casos, a judicialização para medidas liminares, né, medidas de urgência, e depois, definitivamente, conseguir o tratamento. Tá? Agora a pergunta é do Diogo da Luz, ô Vinícius. Boa tarde, doutor Vinícius. Prazer falar consigo. Feliz Páscoa. Quero primeiro trazer uma informação. A gente talvez venha a ter o primeiro prefeito de capital autista no Brasil. O hoje deputado federal Amo Mandel concorre, por enquanto pré-candidato à prefeitura de Manaus, está liderando ali, muito próximo com o atual prefeito, boa chance de ganhar, e seria talvez um nome forte para fortalecer essa causa toda, né? Mas eu quero insistir no que falou o Ricardo Rous aqui. Me parece que se o SUS regulasse a forma de tratar o autismo de maneira bem clara e rápida, seria muito mais fácil de poder exigir isso dos próprios planos de saúde privados, não é não? Não seria a falta disso? Pode continuar. É que eu achei que tinha entrado uma voz aqui, mas me parece, deixando bem claro aqui, me parece que o caminho é o SUS regular tudo isso, ou se for o caso, o Congresso, eu acho que não, acho que basta o SUS começar a implantar isso para que daí os planos de saúde tenham que seguir, não seria assim? Sim, Diogo, boa tarde e feliz Páscoa para você também. De fato, se houver uma regulação pelo SUS, me parece que em decorrência disso, os planos de saúde deveriam atender também os tratamentos. O grande detalhe, quando se trata de transtorno do espectro autista, é que é muito individualizado o tratamento. Então, até nesses casos que nós mencionamos aqui, que estão sendo judicializados, boa parte das negativas do plano de saúde, às vezes não é nem de negativa completa, mas é apenas de diminuição da carga horária. Então, por exemplo, o médico receita para um determinado paciente uma quantidade de terapias e o plano de saúde quer cobrir apenas metade ou parte dessas terapias. E isso também envolve o SUS. Então, a gente precisa analisar muito bem o caso concreto ali para verificar qual que é o tratamento indicado para cada autista. Vinícius, agora a pergunta é do Mano Ferreira. Boa tarde, doutor Vinícius. Muito obrigado por estar aqui conosco. Feliz Páscoa. A minha pergunta vai para o caso daquelas pessoas que têm baixa renda e possuem essa condição. Como que funciona o acesso ao benefício de prestação continuada da Previdência? Quais são os requisitos e como que uma família que eventualmente tem um filho autista pode acionar e ter acesso ao sistema previdenciário?
Legal, mano. Feliz Páscoa para você também. Prazer é meu estar aqui contribuindo. Com relação ao benefício de prestação continuada, ele é popularmente conhecido como LOAS, porque ele está previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social, né? Um detalhe muito importante quando se refere ao autismo é a lei chamada Lei Berenice Piana, que para fins legais, para fins jurídicos, ela equiparou o autismo à deficiência. Então, do ponto de vista médico, a gente já sabe que o autismo não é uma deficiência, mas do ponto de vista jurídico, ele foi equiparado em relação a direitos a qualquer deficiência. Então, com relação a esse aspecto, por ser equiparado à deficiência, a legislação brasileira concede aos autistas também o benefício de prestação continuada, porque esse é um benefício assistencial, ou seja, a pessoa não precisa contribuir para o INSS para poder receber esse benefício. E esse benefício assistencial, ele é ou para maiores de 65 anos ou para pessoas portadoras de deficiência, onde se enquadra juridicamente os autistas. E os requisitos para a concessão desse benefício é que a renda familiar seja de 1/4 do salário mínimo per capita. Ou seja, uma família de 4 pessoas tem que ter uma renda familiar de um salário mínimo. Só que esse requisito da renda também ele é bastante relativizado nos tribunais brasileiros. Por quê? Porque tem pessoas que, embora tenham uma renda um pouco maior de um salário mínimo, ainda assim não é suficiente para custear todo o tratamento. Então, quando você consegue demonstrar que há despesas para o tratamento dessa pessoa autista que extrapolam a renda familiar, os tribunais também têm concedido o benefício de prestação continuada nesses casos. Vinícius, a gente tem uma última pergunta agora da Raquel Galinatti. Boa tarde, doutor Vinícius. É uma honra estar aqui com você. Eu gostaria de falar sobre a parte no que tange ao preconceito, o capacitismo, o preconceito estrutural, quando a gente fala também em relação ao racismo. Quando a gente fala o autismo, muitas vezes imperceptível aos olhos. Então, muitas pessoas, elas podem ter situações discriminatórias, mesmo que, num primeiro momento, não é identificado que ela necessita de tratamento diferenciado. Então, eu queria saber, na sua opinião, como que pode haver uma blindagem, não só de políticas públicas, inovações legislativas, mas blindagens judiciais para que essas pessoas que têm o autismo e merecem todo o respeito e proteção, não sofram e assim tomem providências posteriores. Boa tarde, Raquel. Uma feliz Páscoa para você também. Prazer é meu estar aqui. Com relação a este assunto que você tocou, é de suma importância. E nesse aspecto até existe a chamada CIPTEA, ou Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo, para que justamente ela possa se identificar como portadora do transtorno do espectro autista e então usufruir desses direitos. E aí, para fins de resolução de discriminatórias, é necessário uma aplicação rígida da legislação e do poder público, especialmente tanto fiscalizatório quanto sancionatório. Né? Tá aí, a gente quer agradecer demais a presença aqui no Tá na Roda desse domingo de Páscoa do meu amigo, advogado, Dr. Vinícius Vilela, que é um advogado especialista, tem uma obra, inclusive um livro sobre os direitos dos autistas. Obrigado, viu, Vinícius? Volte sempre aqui à Jovem Pan, ao Tá na Roda, as portas estão sempre abertas, uma honra ter você com a gente. Muito obrigado, Kobayashi. Foi um prazer estar aqui contribuindo. Uma feliz Páscoa a todos no estúdio e a toda a audiência.